Fato rápido. A psicologia ganhou status de ciência em 1879, graças a Wilhelm Wundt, que eu devo ter pronunciado errado aqui o nome dele. Mas ele fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental na Universidade de Leipzig, que também devo ter pronunciado errado. Estou recebendo muitas perguntas de pessoas que querem ser psicólogos e psicólogas, e na maioria delas são pessoas jovens, né? Pessoas que muitas vezes ainda estão na fase escolar, o que é muito bacana, eu adoro isso, ver essa empolgação de vocês, e estou aqui para tentar te ajudar, ok? Eu quero dedicar esse episódio de hoje para falar um pouco sobre a formação de psicólogo, tanto para você que está curioso para saber como é que funciona todo o processo, porque não tem coisinhas bem interessantes, curiosidades legais, quanto para quem de fato quer se formar como psicólogo ou psicóloga. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. A partir desse ponto aqui, tudo que eu vou falar é pessoal, tá? Envolve bastante a minha experiência como pessoa, como profissional, como ex-graduando de psicologia. Então não tome como uma regra, pode mudar para algumas pessoas, para alguns estados, pequenos detalhes, mas como uma referência para você aí montar o seu plano de carreira, caso você queira ser psicólogo, ou se estiver curioso para você saber como é que foi para mim o processo e como é para a maioria das pessoas, ok? Sobre a formação de psicólogo, o que é que você precisa saber antes de fazer psicologia? Na psicologia não se estuda apenas humanas. Como assim? A psicologia não é uma ciência humana? É uma confusão comum, mas a psicologia ela não é unívoca, olha que palavra bonita, que quer dizer, em outras palavras, que a psicologia não estuda uma única ciência, ela não é restrita a isso. Por questões de classificação, você vai ver quase sempre a psicologia classificada como a ciência humana, porque ela lida com seres humanos. Mas ela também é social, ela também é da saúde. Eu estudei neuro, então peguei muita coisa da biomedicina. Você tem psicólogos que são pesquisadores de áreas diversas, psicólogos que trabalham com economia. Então você tem psicólogos em todos os lugares, vai depender aí da direção que você vai dar à sua formação. Na graduação, pelo menos na minha, eu vi muita coisa humana, obviamente, principalmente no primeiro período. Mas também tive aulas de exatas, eu tive aula de farmacologia, eu tive aula de anatômico, sim, eu tive que mexer no cadáver. Então, eu tive aulas que geralmente não são associadas à psicologia para quem está de fora. Então se prepare. Sobre a questão da anatomia, por exemplo, tem lugar que você vai realmente ficar frente a frente com o cadáver, com peças cadavéricas, tem lugares que você só vai ver no slide. Mas geralmente tem. Você vai ver cérebro, você vai ver células, você vai ter aulas para fazer a estatística, fazer média, mediana, Gauss. Então você vai ter uma série de coisas que realmente pode até te desanimar no começo. Dizem que a maioria dos alunos de psicologia desiste até o 6º período, ou seja, até o 6º período, quem não for para ser psicólogo não passa. Porque tem muita coisa aí que muita gente não sabe que tem, acha chato e acaba não sobrevivendo aí ao meio acadêmico. E o motivo disso é porque, bem, psicólogos são cientistas, então nós somos formados para virar pesquisadores. O que eu preciso estudar para ser psicólogo? Essa aí é a mais comum. Se você já quer se adiantar e já ir se preparando para a faculdade de psicologia, sair na frente de todo mundo, evitar as principais dificuldades, comece sempre pela filosofia. Na verdade, quase todas as ciências você sempre começa pela filosofia. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, se puder, estude bastante Sócrates e Platão. Aí depois você vai migrando para outras áreas de mais interesse, como por exemplo Freud e Jung, sempre caem nas faculdades. Comece a estudar os heróis da psicologia, os heróis da área da psicologia, que talvez você já tenha algum interesse, mesmo que você não tenha certeza que vai estudar depois, já comece se adiantando. Isso ajuda a estimular sua mente, te prepara melhor para quando tiver aula, também te dá uma vantagem quando você for fazer alguma atividade que seja mais oral, tem muito isso na faculdade de psicologia, nem tudo é escrito, então você já sai na frente e já vai se preparando. Mas Sócrates e Platão foi fundamental aí para os meus primeiros anos de psicologia, até porque eles são citados com frequência. Sócrates, inclusive, o método socrático é quase uma protociência. Foi do pensamento socrático que surgiu esse hábito dos pesquisadores e cientistas questionarem tudo, inclusive suas próprias crenças pessoais. Psicólogo não trabalha só atendendo. Sim, tem gente que entra para psicologia achando que tudo é clínica. Eu vou te contar um segredo. Não é nem a área mais rentável, pelo contrário, dependendo da cidade que você mora, pode ser a pior área em termos de financeira para você trabalhar. Mas, sim, muitos psicólogos acabam atendendo em clínica porque também é uma escola pra gente, tanto no sentido de poder ajudar outra pessoa,
quanto de estimular a gente a continuar estudando e aprendendo. Mas, financeiramente falando, não é nem a melhor área. Os filmes fizeram essa imagem da gente, mas, como eu já comentei antes, tem psicólogos que trabalham até no mercado financeiro. Se tem um ser humano na área, tem um psicólogo trabalhando ali. Então você tem psicólogos em praticamente qualquer área que tem um ser humano. Tem psicólogos que dão aconselhamento para filmes, trabalham na área de marketing, na polícia, auxiliando juízes, no RH das empresas, isso é clássico. Enfim, tem psicólogo em várias áreas, a maioria que eu conheço não trabalha exclusivamente em clínica. Como ganha um psicólogo? Por sorte. É brincadeira. Como qualquer começo de carreira, é complicado no início, para você se encontrar no mercado. Mas a faixa salarial varia muito mesmo. De salários bem pequenininhos àqueles que todo mundo quer alcançar. Eu digo isso porque eu já vi concurso público de prefeituras pequenas oferecendo salário assim, tipo de professor muito próximo do salário mínimo, porque era uma cidade pequena, mas também já vi aí concurso como o da ABIN, que tinha um salário que, se eu não me engano, se não me falha a memória, podia chegar aí a 12 mil, né, do salário inicial, 8, 12 mil. Um psicólogo com especialização consegue achar concurso aí na faixa de 5 a 8 mil reais, a faixa salarial mensal. Mas, se você for psicólogo, tenha em mente que você, talvez no começo, não consiga um salário tão bom assim. Na verdade, na maioria das áreas, você precisa primeiro entrar no mercado e se encontrar profissionalmente. Aí sim, dependendo da área que você escolher, você pode ter os faixas salariais maiores. Geralmente, essas faixas salariais também vêm com uma pós-graduação. Não precisa ser um mestrado, um doutorado, pode ser uma lato sensu, uma pós-graduação, até mesmo online, você consegue já melhorar sua faixa salarial. Então, vida de psicólogo é estar sempre estudando. Mas sim, se você for dedicado, estudar bastante, ter formações complementares, você pode ter faixas salariais aí muito melhores que até de médico, tá? Tem médico aí que não ganha tão bem assim, dependendo da cidade que atua, né? Tem médicos que vão ganhar até mais do que isso, mas eu tô dizendo que geralmente associam muito o salário à profissão, mas vai depender muito também de onde você vai trabalhar. Tem psicólogos que vão ganhar, em alguns lugares vão ganhar muito mais do que um profissional da medicina, porque precisam mais de um psicólogo, então varia bastante. Todo psicólogo é maluco? Não. Pensando melhor, essa afirmação tem um fundo de verdade. Outra curiosidade é você precisa decidir seu campo já na faculdade. Tá, não quer dizer que aquilo que você escolheu na faculdade vai ser seu destino pro resto da vida. Mas tal qual os médicos, nós psicólogos precisamos cumprir horas práticas. Atendendo em clínica, hospital, serviço social, tem várias áreas que você pode atuar. Eu fiz consultório de rua e atendimento clínico quando estava na faculdade. E nos 3 últimos períodos, geralmente, pelo menos na faculdade que eu fiz era assim, eu não sei quão flexível essa regra, mas todas elas devem estar próximo disso, ou até mais do que isso. Você tem que gastar seus últimos períodos fazendo um trabalho realmente profissional, trabalhando mesmo, atendendo. Então você vai precisar escolher sua abordagem, o seu futuro profissional já na faculdade para você ganhar experiência na área. Claro que você pode mudar depois, não está escrito na pedra, não. Mas isso tem um grande impacto na sua carreira, obviamente, porque vai te trazer segurança, vai te enganjar profissionalmente com outros profissionais dessa área. Então, é muito comum que você já tenha que escolher. A prática clínica, né, o estágio obrigatório do psicólogo é equivalente a uma residência médica. Se você escolhe uma área de especialidade, provavelmente você vai se ater a ela. Provavelmente, não é regra, tá? É legal aí você já ficar imaginando as abordagens que você pode ter, mas relaxa, você vai precisar só decidir isso nos últimos períodos. E nem é para sempre, depois você pode trocar à vontade. Psicologia é ciência? Sim, e você viu isso no Fato Rápido. Não só pela validação das teorias, que hoje já são estudadas, são validadas, elas têm méritos, mas porque você precisa do método científico para obter resultados em seus experimentos. E sim, psicólogos podem realizar experimentos, pesquisas, desenvolver soluções, um monte de coisa, até software você pode desenvolver se você tiver domínio da área e quiser atuar na psicologia. Contanto aí, claro que você escolha ser um tipo de pesquisador. Se você não quiser trabalhar com pesquisa, quiser ficar restrito a um campo, quiser trabalhar numa área que não necessariamente você precisa produzir conhecimento ou algo mais burocrático, você sinta que é mais a sua vocação, não tem nenhum problema, nada de errado com isso. Mas você, na sua formação, você vai ter uma formação em algum ponto voltada assim para a ciência. Espero que tenha sanado algumas dúvidas, mas se ainda tem mais curiosidades, se ainda ficou mais dúvidas, como eu falei, eu trouxe mais as minhas impressões de faculdade mesmo, como foi minha formação, mas você pode deixar nos comentários. Se você já é psicólogo
e para você foi diferente, deixa aí, isso pode contribuir com outras pessoas. De repente uma pessoa do seu estado vai ter uma formação diferente do meu. Então, é muito legal que a gente faça essa troca, beleza? Também não deixe de curtir esse episódio, se inscrever se ainda não fez isso. Muito obrigado por sua companhia, meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.